nós devemos ter misericórdia dos nossos irmãos na fé. Há vários textos bíblicos, irmãos, que fundamentam essa verdade. Mas eu quero apenas citar 2 textos e me ater em apenas um único texto. Gálatas, capítulo de número 6, verso 10, diz isso, mas nós vamos meditar em Tiago, capítulo 2, verso 15 e verso de número 16. Olha o que é que Tiago 2, 15 e 16 diz. E se o irmão ou a irmã estiver nus e estiver em falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, e aquentai-vos e fartai-vos, e não derdes o que é necessário para o corpo, o que aproveita disso ou o que virá daí. Então, irmãos, o contexto do texto de Tiago, capítulo de número 2, está falando sobre a fé morta. A fé sem obras, a fé que não gera vida, a fé que não gera santificação, a fé que não gera entrega a Deus, a fé que não gera amor. Essa é a fé morta, irmãos, porque a fé verdadeira e real é aquela fé que gera santificação, é a fé que gera transformação, é a fé que gera um impacto na vida prática, que muda todo o nosso ser, baseado no relacionamento e na confiança que temos em Cristo Jesus. Então Tiago, ele está escrevendo aqui a sua epístola aos irmãos e dizendo que adianta essa fé que não se preocupa com seus irmãos. As maiores necessidades, irmãos, do Novo Testamento era com vestimentas e comida. Nós podemos ver isso em diversos textos, mas Atos capítulo 6, versículo do 1 ao 3, o texto diz que houve uma murmuração porque as viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os apóstolos mandam que a igreja primitiva levantassem 7 homens, 7 diáconos, cheios do Espírito Santo, de sabedoria e daí por diante, para que ali viesse repartir, para que as viúvas não ficassem esquecidas. Ou seja, isso significa, irmãos, que a igreja primitiva, na maioria das pessoas, eram pobres. Então, Tiago está dizendo, juntamente com Paulo, que nós devemos ter misericórdia dos nossos irmãos. Nós podemos ver não só esse texto, mas diversos textos, onde os apóstolos faziam campanhas com as igrejas que estavam fora de Jerusalém, para que as demais igrejas pudessem socorrer eles na questão de alimentos. E Paulo participa dessa empreitada na igreja primitiva. Então, irmãos, a igreja primitiva era uma igreja que se preocupava, tinha misericórdia com as pessoas pobres, os seus irmãos, as pessoas que estavam junto com eles ali, dia após dia, no templo, nas casas, repartindo o pão. E eles assim cresciam na fé, tendo misericórdia uns dos outros. Então, irmãos, a segunda coisa que nós aprendemos aqui é que nós devemos ser sensíveis às necessidades dos nossos irmãos. Devemos ter discernimento espiritual para saber o que é necessidade ou não e discernirmos ali as dificuldades dos irmãos. E como cristãos, jamais nós devemos fechar os nossos olhos e muito menos fechar os nossos corações para os irmãos que precisam de nossa ajuda. Por isso que o Tiago diz, é um absurdo vocês dizerem, ide em paz, fartai-vos e aquecei-vos. Por quê? Como é, irmãos, que nós vamos estar domingo após domingo no mesmo lugar? Como é que nós vamos olhar uns para os outros e nos chamarmos irmãos? Como é que nós vamos semanalmente visitarmos o mesmo local e nós iremos fechar os olhos para a necessidade uns dos outros? Isso, irmãos, é simplesmente um absurdo. Portanto, irmãos, nós podemos fazer uma pergunta. Aonde estão os dízimos? Aonde estão as ofertas da igreja?
É bem verdade que dízimos e ofertas, sem entrar aqui na discussão se dízimo é neotestamentário ou não, mas o fato é que as ofertas da igreja é sim para o mantimento da casa de Deus. Mas as ofertas da casa de Deus, dada pelos irmãos, também é para suprir a necessidade das pessoas que estão conosco. E muitas das vezes, irmãos, a verdade é que nós fechamos os olhos para as necessidades dos nossos irmãos e nós endurecemos o nosso coração. E as pessoas, em alguns casos, nos chamam de hipócritas com uma dose de razão. Porque nós estamos reunidos no mesmo lugar, nós nos chamamos irmãos, mas nós fechamos os olhos e trancamos o nosso coração para as necessidades dos nossos irmãos. Então, meus irmãos, que nós jamais venhamos a fazer isso. Que nós venhamos abrir os nossos olhos e que nós venhamos abrir os nossos corações para sabermos quais são as necessidades dos nossos irmãos e ajudá-lo naquilo que eles precisam, sempre dentro das nossas possibilidades. Mas que nós jamais venhamos a fechar os nossos olhos para isso. Então, meus irmãos, eu quero fazer uma segunda aplicação aqui mais para a questão da igreja. Não necessariamente para aqui, mas uma coisa mais ampla. Eu quero que vocês imaginem que nós devemos olhar com misericórdia para os missionários. A primeira coisa que eu quero dizer, irmãos, é que tem missionários que vão para lugares extremamente difíceis, como evangelizar tribos indígenas. E para aprender a falar em certas línguas em tribos indígenas, às vezes demora 10 anos ou mais. Às vezes, para fazer a tradução, irmãos, do Novo Testamento na língua de uma tribo indígena, às vezes demora 40 anos ou mais. E essas pessoas, elas sofrem porque elas têm um choque cultural, né? O índio é uma cultura totalmente diferente do nosso. Elas têm um choque linguístico, porque a língua é diferente da nossa. Ela tem um choque na questão culinária, né? De comida, porque às vezes os índios comem coisas diferentes. Mas tem pessoas, irmãos, que são dadas a missões e entregam suas vidas para irem para esses lugares. Agora, a triste notícia, irmãos, é que muitas vezes, algumas denominações enviam pessoas para esses lugares e os abandonam financeiramente. Gastam 10, 20, 30, 40, 50 mil reais para um cantor cantar um louvor ou dois, para fazer um showzinho que nada edifica as pessoas e muitas das vezes são até pecaminosos e esquecem aqueles que estão na frente da batalha, que é um lugar onde poucas pessoas querem ir. Mas às vezes a igreja investe nessas coisas e esquecem os missionários. Isso é de um egoísmo, isso é de um egocentrismo imensurável. Segunda coisa, irmãos, aqui ainda dentro. Tem missionários em países comunistas e em países islâmicos que colocam a sua vida em risco. E mais uma vez, muitos deles são abandonados. Às vezes a igreja envia, mas eles são abandonados financeiramente. Eles vivem à mercê de torturas, de perseguições e de coisas, irmãos, extremamente horríveis. Eu digo isso porque eu estudei num seminário onde prioriza o estudo, mas também prioriza missões. E eu conheci uma mulher no mundo islâmico que ela sofreu uma tamancada na cara porque era cristã, no meio da rua. E nada aconteceu. E às vezes as pessoas esquecem essas pessoas que são enviadas, né, e começam a investir em festa, em evento, nisso e naquilo outro. Irmãos, jamais nós poderemos cair nessa.
se nós queremos investir em alguma coisa no reino de Deus, eu não estou dizendo que festividade é proibido, que esses tipos de coisas são errados de forma nenhuma. O que eu estou dizendo é que quando nós priorizamos essas coisas em detrimento missões verdadeiras, nós deixamos de exercer misericórdia aos moldes da palavra de Deus. Nós devemos olhar para essas pessoas, irmãos, que muitas das vezes morrem. Agora, recentemente, morreu uma pessoa que tinha ligação com Piancó. Tocaram fogo nele dentro do carro e pronto. Então, você imagina só uma pessoa que passa por isso, irmãos. No norte da Nigéria, você sabe o que é que acontece? Os islâmicos, os muçulmanos, eles cercam a casa onde os cristãos estão e eles queimam. Se tiver criança ou não, eles não estão nem aí. Eles queimam e eles ficam fora, rodeados a casa, com foices, com faca. E aí os cristãos vão escolher se eles morrem queimados ou se eles morrem esquartejados. Como é que nós vamos abandonar pessoas que estão nessa situação? Por isso nós devemos olhar para missões, para os missionários e exercermos misericórdia com eles, porque eles estão numa frente de batalha que nós sequer imaginamos o quanto é difícil. Para encerrar esse ponto, irmãos, eu quero dizer que uma mulher que visitou o seminário, não disse o seu nome por questões de segurança, não disse onde morava nem nada, ela disse que passou 5 anos estudando a língua, pensando como iria falar e se adaptando ao ambiente para ver se conseguia falar para uma pessoa. Porque se a pessoa falar para a pessoa errada, logo de cara morre. Então, como é que nós vamos fechar os olhos para esse tipo de coisa, irmãos? Nós devemos pensar mais em missões de verdade, não brincadeiras, como a gente às vezes vê.